A sua casa ou o seu apartamento já tem rebaixamento do teto e já tem instalado as lâmpadas de spots, aquelas que são luzes direcionáveis, certo? E você, no caso, tem problemas de barulho com o vizinho de cima. Não sabe o que vai fazer. E é por esse motivo que você entrou nesse vídeo, não foi? Se você entrou com esse intuito nesse vídeo, você vai aprender muita coisa e pode ter certeza que indo até o final dele, você vai conseguir não somente economizar uma grana, porque muitas vezes as pessoas cobram valores surreais para fazer serviços e não dão o resultado esperado. Então fica comigo até o final, que eu tenho certeza que passando essas dicas que são muito importantes para você, você vai conseguir agradecer depois para mim e colocando em prática, ficando feliz, beleza? Geralmente, esse tipo de conteúdo, se faz sentido para você, o que eu peço é que você se inscreva aqui no canal e aperte a campainha. Todas as vezes que eu postar um vídeo novo, assim como esse que você está vendo agora, você vai ser a primeira pessoa a ser notificada. Não é diferente. Todas as vezes que eu posto um vídeo novo, a maioria deles aqui do meu canal são alguns dos meus inscritos que fazem, no caso, essas sugestões através de comentários. Eu leio e respondo todos eles. Mas quando a dúvida é pertinente, assim como no caso é esse, eu faço o vídeo. E não foi diferente. Esse vídeo é baseado da Desirê Paradis. Como você pode perceber aqui abaixo, ela colocou que ela vai se mudar em breve para um apartamento e que esse apartamento ele já está em fase de acabamento, mas ela não sabe se ela pode colocar a lã de rocha diretamente embaixo. Ou seja, depois que já fez a parte de acabamento, se pode colocar embaixo. Olha aqui, ó, ela estava vizinhos em cima e perguntou se dá para rebaixar o teto com spots de luz e colocar lã de rocha para reduzir os ruídos. A resposta é óbvia, sim, deve fazer isso. Só que não colocando a lã de rocha depois do acabamento, e sim antes. Por isso que é importante, quando as pessoas vão fazer uma obra, elas saberem exatamente qual é o tipo de problema que elas vão querer sanar, ou seja, resolucionar. Como assim? A pessoa está comprando uma casa ou um apartamento e não sabe o que vem acima, ou abaixo, de um lado, do outro, na frente, ela precisa se precaver. Como no caso é um apartamento que está em fase de término, é importante que a pessoa já antes de fazer o rebaixamento, colocar a lã de rocha. A lã de rocha, eu sempre sugiro que ela seja de 64 quilos por metro cúbico no mínimo. E ela é colada diretamente no teto. E eu coloquei, no caso, todos esses links dos produtos que eu comento aqui, todos eles abaixo na descrição do vídeo, que eu já fiz as pesquisas pelo melhor preço e pelo melhor vendedor com a melhor reputação. Isso para você, no caso, não perder tempo e já fazer diretamente a compra em relação a esses sites de confiança, ok? Bom, respondendo aqui a pergunta da Desirê Paradis, é exatamente isso. Tem que ser feito esse tipo de tratamento acústico, só que se foi feito já o rebaixamento do teto e quando foi instalado os spots, é complicado, porque todo esse acabamento bonito do rebaixamento de teto, que é de gesso, com drywall, bonitinho, as lâmpadas de spot, que são muitas vezes de LED ou de croica, elas são instaladas no teto e você vai perder todo esse acabamento bonito, branquinho, para colocar lã de rocha, né? Então, não é viável. A melhor coisa que você tem que fazer é colocar, primeiramente, a lã de rocha, como eu já havia dito, e torna a dizer, 64 quilos por metro cúbico, coladas diretamente na laje, ou seja, no seu teto, certo? E aí sim você vai dar um espaço de 7 a 8 centímetros no mínimo, e você vai colocar aquelas pinças que estão aqui, inclusive na descrição do vídeo. Muitas vezes as pessoas chamam de pêndulo, outras chamam de pistão anão, existem vários nomes que as pessoas dão, mas você vai entender o que eu estou falando. Você coloca esses pivôs presos na parede, né? Depois que você colocou a lã de rocha, né? Automaticamente eles são parafusados entre uma lã de rocha e outra, e aí sim ele é feito para dar um rebaixamento do teto. Depois que você colocou a lã de rocha diretamente colada no teto e dando esse espaço de 7 a 8 centímetros no mínimo, aí sim o teto já está praticamente com aqueles pivôs virados para baixo, aí você vem automaticamente com o drywall, que no caso é o gesso acartonado, e aí sim, depois de seco, você faz os buracos, né, e coloca os spots para poder dar o acabamento. Mas a questão é, se você no caso
tiver o problema de escutar não somente o barulho, mas a vibração que o vizinho de cima está tendo, está passando na sua casa, aí é um buraco mais embaixo. Você vai precisar investir um pouco mais, porque senão não vai adiantar muita coisa. Você vai reduzir os barulhos, mas os impactos não. Porque lembre-se, a lã de vidro ou a lã de rocha, elas são feitas para tratamento acústico e não para isolamento acústico. A não ser que você coloque uma camada muito, muito grossa. Tudo que você colocar de barreira vai ajudar. Uma cortina, um sofá, carpete, tudo que você colocar. Então, para esse caso, se for o problema de, além do barulho, também ter a vibração, eu sugiro que você, no caso, antes de colocar lã de rocha, você, no caso, compre aqueles EVAs, são aqueles tatames, como você pode perceber nas fotos, são aqueles tatames que são colocados em academia, playgrounds de criança e assim por diante. Você coloca eles diretamente na laje, cola eles, né? Tem a cola específica que também está na descrição do vídeo. Depois que você colocou eles, automaticamente você vem com os pivôs, né? Os pinos ali, que são para você poder fazer o rebaixamento de teto, como eu já falei, está na descrição do vídeo. Você coloca eles e aí por cima da EVA você coloca a lã de rocha, né? Por que só a lã de rocha que eu indico? Porque a lã de vidro, se você não tiver a aparelhagem certa, um óculos de proteção, você não tiver uma máscara, não tiver luvas, roupa específica para deixar tudo tampado, você vai ter uma coceira tão infernal em relação à lã de vidro que você vai se arrepender. Pode ter certeza do que eu estou falando. Já a lã de rocha não vai ter esse tipo de problema, tá? E ela, muitas vezes, acaba sendo até mais fácil de instalar, porque muitas vezes ela já vende em rolo, né, por metro, ou aquelas placas que são até mais fáceis de manusear, principalmente quando você vai instalar no teto. Aí você coloca essa lã de rocha colada diretamente no teto, em cima da EVA, espera secar 100% e faz o mesmo procedimento. Coloca depois os 7 a 8 centímetros de rebaixamento, coloca o drywall diretamente preso nesses ganchos, nesses pivôs anões, nesses... tanto faz, né? Você coloca lá e você faz o parafusamento e depois dá o acabamento, coloca aquelas fitas que são de telinhas, né? De um drywall para o outro, para poder vedar ali toda aquela ranhura que fica de uma emenda de uma placa de drywall para o outro. Passa, no caso, ou a massa PVA, ou a própria massa de acrílica, ou a massa de gesso, e depois você dá o acabamento lixo e aí põe os spots. Dessa forma você vai estar vedando não somente o problema do barulho, mas também o problema que muita gente se incomoda, que é a vibração. Gente andando, parece que anda com calcanhar de propósito, ou pulando corda parece, mas não tá, é porque a pisada, né, hoje em dia esses apartamentos são feitos de uma forma muito escrota, né? Muito, para falar o linguajar correto, né? Eles trabalham cada vez fazendo com materiais de péssima qualidade, então toda a vibração vem. E isso eu sugiro que você faça. Agora, nesse caso, eu vou deixar aqui um outro card de um outro vídeo que é super importante, assim como esse. Sugiro que você, no caso, aqui se inscreva no canal e compartilhe para alguma pessoa que passa por esse tipo de problema. Até a próxima!